Olá, tudo bem? Sou a professora Carmen Lúcia de Souza Pinto e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o tema da educação infantil, os fundamentos históricos, políticos e pedagógicos. Para que você sempre receba vídeos atualizados sobre o tema na área da educação, clique no meu canal, inscreva-se e também clique no sininho para que você sempre receba as atualizações dos vídeos que são feitos, certo? Vamos lá ao nosso estudo? Nessa aula nós iremos entender um pouquinho sobre a legislação direcionada para a educação infantil, que é o nosso tema principal. Entendendo a legislação. Para ir ao encontro da garantia de uma instituição de educação infantil de qualidade, é fundamental entender as determinações legais como conquistas históricas e não apenas como necessidades a serem cumpridas. A importância dada à educação infantil, ela vem ser respaldada através da lei. Por isso que é muito importante, as leis foram alteradas, elas dão a base, o sustento para que seja ofertada uma educação infantil de qualidade. Então, as leis nesse processo auxiliam e bastante o melhoramento da qualidade da educação infantil, não só da educação infantil, mas principalmente da educação infantil. Então, como falamos, é uma conquista histórica, não é simplesmente para cumprir-se determinadas leis, né, o aspecto legal, mas também com o objetivo de conquista de direitos, principalmente, né, da criança e do adolescente. As ideias e princípios dos movimentos sociais nacionais e internacionais que culminaram com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 1959, foram instituídos em nosso país por meio da Constituição Federal de 88 e pela criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A declaração veio ajudar nos aspectos dos princípios básicos voltados ao atendimento dessa criança e adolescente, tornando-os sujeito de direitos. Então, por isso que é importante nós conhecermos essas leis para embasarmos os princípios desse atendimento, para a gente possa entender o que diz a lei, né, o que nos respalda a lei e a conquista que foi dessas crianças e adolescentes tornar-se sujeitos de direito. Essas leis, elas trouxeram o entendimento de que a creche e a pré-escola não representavam, né, apenas um favor aos menos favorecidos, mas era um direito de todas as crianças, porque como ela tinha antes um aspecto assistencialista, tornava-se apenas um favor que era ofertado do Estado, do município, que oferecia esse espaço para esse atendimento. Quando tornou-se a educação infantil um direito, verificou-se que não é um favor, e sim um direito que as crianças e adolescentes têm desse espaço, de ser educado nessa instituição. Observe a importância da lei respaldando essas ações, de tornar a instituição da escola, né, a educação infantil, ofertada a crianças com o objetivo de direito, é um direito delas conquistado, certo? Então, assim, a educação infantil é um direito de toda criança brasileira. A Constituição Federal de 88 assegura esse direito como dever da família, da sociedade e do Estado, no artigo 227. O artigo 227, ele vem respaldar esses aspectos de dever do Estado, da família, da sociedade em educar nossas crianças e adolescentes. É dever de quem? Da família, da sociedade e do Estado. É dever do quê? Assegurar a quem? A criança e o adolescente, com absoluta prioridade. Absoluta prioridade vem nos alertar nos aspectos de desenvolvimento. A criança e adolescente estão em fase de desenvolvimento, então não tem como deixar para depois prioridades de evidenciar os seus direitos, o direito à alimentação, o direito à saúde. Então, se não atendermos agora, nessa fase que estão passando da infância e da adolescência, mais tarde não vai sanar as necessidades que essa criança tinha nessa fase.
porque a fase da infância, né, principalmente, ela é essencial para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, quando a lei, a Constituição Federal, no artigo 227, veio assegurar o dever da família, do Estado, da sociedade, assegurar com absoluta prioridade os direitos dessa criança, tornou essa criança, esse adolescente, um sujeito de direitos. Prioridade absoluta significa que nós precisamos nos preocupar, porque eles estão em fase de desenvolvimento. Não tem como deixar para depois políticas públicas que irão atrapalhar nesse desenvolvimento dessa criança e do adolescente. Então, deram a importância necessária a essa fase. Então, o artigo 227 da Constituição auxiliou no olhar diferenciado de atendimento a essa fase da infância e da adolescência. Então, assegurar, né, com absoluta prioridade o quê? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, tudo isso são os direitos que foram evidenciados no artigo 227 da Constituição Federal de 88. E passou a responsabilidade para quem? Para a família, sociedade e do Estado. Significa, não é apenas a família que tem a responsabilidade de educar essa criança, ou não é o Estado que é responsável. É a família, é o Estado e é a sociedade também. Todos nós somos responsáveis, todos nós adultos somos responsáveis por o desenvolvimento dessa criança, em fazer com que seus direitos sejam respeitados. Mas também o artigo 227 complementa, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opção. Então nós precisamos educar e cuidar das nossas crianças e adolescentes, certo? Então a Constituição Federal que nos passa essa responsabilidade. Também entendendo, né, sobre a legislação no aspecto da educação infantil, nós verificamos na LDB, no artigo 22, que ele diz o seguinte: a integração das creches e pré-escola nos sistemas de ensino compondo a primeira etapa da educação básica nacional. Então, a LDB que vai colocar a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Quando acontece isso, a lei vai sustentar o aspecto de esse atendimento à criança de 0 a 5 anos, no começo era 6 anos, né, porque era educação infantil, porque ela só ia com 7 anos para o fundamental, depois que alterou. Mas esse atendimento a essa criança nessa idade agora vai se tornar-se educação, vai ser a primeira etapa da educação básica, dado a importância desse segmento, dada a importância desse nível de escolaridade. Então, quando a LDB regulamenta esses aspectos, torna-se lei, nos passa para a sociedade que a educação infantil é importante. Não vamos mais apenas cuidar, vamos também educar. E quando a lei vem nos trazer isso, muda toda a estrutura desse atendimento. Nós verificamos que esse atendimento, antes, era só assistencialista, só para cuidar dessa criança ao qual a mãe trabalhava. Quando torna-se lei, e a lei vem embasar esses aspectos, muda todo o olhar, toda a estrutura, todo o funcionamento, porque agora não é mais assistencialismo, e sim educação. Educação infantil. Quando torna-se educação infantil, tem que mudar vários aspectos. Quem que vai ser essa pessoa que vai atender? Agora tem que ser um profissional. Aonde vai ser essa instituição? Como que vai ser? Como serão as mesinhas dessas crianças? As mesas serão grandes, pequenas, o banheiro, né? Até esses aspectos, né? No banheiro, o vaso tem que ser de adulto? Não, tem que ser para o tamanho delas, a pia, o tamanho delas, porque nós estamos educando. Ela não vai ficar pendurada, que nem antes acontecia, né? Então verifique que toda a estrutura física de atendimento, os conceitos foram alterados e embasados na lei. Porque antes era assistencialista, educação infantil,
e depois tornou-se educação. Tornou-se algo que é obrigatório esse atendimento. Tornou-se algo como direito dessa criança e da criança, né, que nós estamos falando da educação infantil. Também outro documento que vai embasar falando sobre a educação infantil é a Resolução 4 de 2010. Na Resolução 4 de 2010, que é a resolução que fala das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, no artigo 21, ele vai organizar como é que são essas etapas. Então, são etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Então, verifique que a lei, né, que a resolução, vai dizer o seguinte: etapas diferentes. Então, nós vamos organizar de maneiras diferentes. A criança não vai entrar lá na educação infantil e sair no ensino médio com a mesma maneira de educação, com a mesma forma de educação. São etapas diferentes, níveis que ela vai passando diferentes, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com os seus aspectos de aprendizagem, certo? Então, esse olhar, realmente, a lei nos embasa para que a gente tenha esse olhar diferenciado. Né? Porque, por exemplo, que a educação infantil, o aluno que está no fundamental, é diferente a estrutura da educação infantil? Porque eles, no ensino fundamental, eles são maiores, diferente também no ensino médio, certo? Então, cada criança, adolescente, vai corresponder a uma etapa que está vivenciando. E essa etapa, de acordo com o que nós conhecemos do seu desenvolvimento, tem que ser respeitada, tem que ser adaptada. Então, o artigo 21 da resolução diz o seguinte, né? São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional, que acabamos de falar. Quais são essas etapas? Primeira, né? A educação infantil, que compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses. E a pré-escola com duração de 2 anos. Então, essa resolução vai organizar essas etapas correspondentes aos diferentes momentos constitutivos. Então, no artigo 21 dessa resolução, diz esses aspectos, né? Quando que é a educação infantil? Ela vai compreender a creche, envolvendo crianças de 3 e 11 meses, e a pré-escola com duração de 2 anos. Então, depois disso, mais 2 anos, certo? No inciso 2 diz o seguinte: o ensino fundamental obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, é organizado e tratado em 2 fases. A dos 5 anos iniciais, que é do 1º e 5º ano, e as dos 4 anos finais. E também fala do ensino médio com duração mínima de 3 anos. Então, verifique que esse documento, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, essa resolução 04/2010, ela organiza os diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional para cada fase: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Daí ainda, né, complementando, diz o seguinte: as creches e pré-escolas se constituem, portanto, em estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças. Então, verifique, o documento vai nos falar o que é esse espaço. Por que nós precisamos conceituar tudo isso de acordo com a lei? Quando nós temos na lei, a lei vai embasar as ações. Por quê? Porque antes nós tínhamos um atendimento de crianças que era assistencialista, certo? Para mudar toda essa estrutura, teve que tornar-se uma lei que vai organizar. Se a educação, nós não podemos atender de qualquer maneira, certo? Não podemos assim simplesmente fazer um favor para essas crianças. Não, é um direito dela conquistado. Então nós temos que organizar, como é que eu posso dizer, planejar, então tudo embasado na lei. Então a lei auxilia nesses aspectos, tá? Então aqui vai dizer, né, o que é creche e pré-escola. Então se constituem em estabelecimentos educacionais públicos ou privados. Então a creche e a pré-escola, ela constitui a educação infantil. Então ela pode ser público ou privado. Qual que é o objetivo dela?
educar, educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, por meio de profissionais com a formação específica legalmente determinada. Observe que a lei vem nos dizer assim, olha, agora não pode ser qualquer pessoa que atende. O que é educação infantil? Ela é a creche, a pré-escola. Por que creche? Creche vai atender de crianças de 0 a 3 anos de idade, certo? Pré-escola, 4 e 5 anos, ou que nem diz a resolução, depois, né, desses 3 anos e 11 meses, mais 2 anos, certo? Então, tudo isso engloba a educação infantil, esse atendimento. E como diz a lei ainda, complementando, né, diz o seguinte, esse atendimento é para educar e cuidar dessa criança. Não é somente agora, que nem era antes, cuidar. Agora, como tornou-se educação infantil, também é educar. Feita por quem? Por profissionais qualificados. Então, não é qualquer formação que vai atender dessa criança. Tem que ser o profissional que é formado a nível médio ou a nível superior. A nível médio seria o curso de formação de docentes. A nível superior, de graduação, né, geralmente é o curso de pedagogia, certo? Então é com esse olhar que vai especificar o atendimento profissional dessa fase da educação, que é a educação infantil. A habilitação para o magistério superior ou médio, como acabamos de falar, refutando assim funções de caráter meramente assistencialista. Refutando quer dizer não aceitando mais, né, caráter meramente assistencialista, embora mantenha a obrigação de assistir às necessidades básicas de todas as crianças. Significa, nós temos que cuidar, sim, são crianças muitas vezes carentes, sim, vamos ter que alimentar, vamos ter todos esses aspectos, mas de forma alguma vai ser assistencialismo, agora vai ser educação. É esse olhar diferenciado que a lei vem respaldar, porque agora nós estamos falando dos aspectos legais, os aspectos que embasam, né, a lei, as leis que embasam a educação infantil, as que fundamentam esse trabalho da educação infantil. E as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, instituída pela Resolução 5 de 2009, da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, constituem um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que devem ser observados em todas as ações que se referem à educação infantil. A partir do momento que a LDB veio tornar a educação infantil como primeira etapa da educação básica, precisavam fazer documentos, resoluções, diretrizes que embasasse as ações desses profissionais. Então, a Resolução 05 de 2009, ela vai nos direcionar nesses aspectos que constituem um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que devem ser observados em todas as ações que se referem à educação infantil. Então, esses documentos foram criados para embasarem as ações, por isso que eles são chamados de diretrizes. Diretrizes que vão direcionar assim, ó. Antes a educação infantil era assistencialista, agora tornou-se educação. Se é educação, nós temos que tomar diretrizes, ter diretrizes para saber como é que se trabalha com essa criança. Não podemos mais simplesmente atender os aspectos físicos, de higiene. Nós temos que educar e cuidar. E como é que se faz isso? Então, por isso que o MEC fez documentos que direcionaram, por isso que eles são chamados de diretrizes, que direcionaram as ações desses profissionais que vão trabalhar dentro das escolas, assim como também as instituições, né? A própria instituição da educação infantil, para que ela pudesse entender. O professor de educação infantil estuda bastante para poder entender todo esse processo, como que se desenvolve a criança, como que eu devo trabalhar, quais os aspectos que vão envolver o educar e o cuidar. Então, tudo isso vai direcionar as ações pedagógicas desse professor da educação infantil. Então, nós estamos falando dessa Resolução 5 de 2009, né, que ela nos dá as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, como que deve ser trabalhado, né, na educação infantil. Então, como nós falamos, ela constitui um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que devem ser observados em todas as ações que se referem à educação infantil.
Destaco-se a seguir. Então, no artigo 5º dessa resolução diz o seguinte: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecidas em creches e pré-escolas. Essa escrita ela é de acordo com a LDB. Então, o artigo 5º dessa resolução vai complementar. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Quem que disse isso? A LDB. Então, essa resolução vem complementar o que já estava escrito na LDB. As quais se caracterizam como espaços institucionais. Instituição é uma instituição, esse espaço que atende à educação infantil é uma escola. Espaço institucionais e não doméstico significa é uma escola. Não se trata mais de um atendimento doméstico. Ela não é doméstica, ela é instituição. Espaço institucionalizado significa ela é uma escola. E como a escola ela tem que agir tal qual. O objetivo dela é educar, mas também cuidar, certo? Então a lei vem nos embasar esses aspectos. Então, espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais, acabamos de falar, públicos ou privados, né? Isso significa que é escola, que educam e cuidam. Educam e cuidam. Quem? Crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Significa, não é só você abrir uma instituição, coloca lá escola e pronto. Não, a lei está dizendo o seguinte: essa instituição, essa escola, posso abrir uma escola? Posso, mas elas têm que ser regulamentadas de acordo com a lei, não é de qualquer forma. Não era que nem antes, que a educação infantil era assistencialista, que de repente mães abriam espaços de atendimento a essas crianças. Existiam esses espaços? Existiam. Existiam pessoas que faziam esse atendimento em suas casas. Tinha a mãe e a avó lá que sabia cuidar de crianças, as vizinhas precisavam, então vinham todas as crianças na sua casa. Cobrava um valor por mês e dava de comer, cuidava daquela criança. Tá? Educação infantil. Era chamado dessa forma, mas não tinha nada a ver com o que está de acordo com da lei a partir de 96. A partir de 96 veio regulamentar. Essa instituição ela tem que ser organizada, regulamentada por lei, pelos órgãos competentes. Por exemplo, a educação infantil seria a Secretaria Municipal. Secretaria Municipal que vai verificar, vai observar se está de acordo com a lei, se as pessoas que trabalham lá são profissionais, se o espaço vai envolver as crianças, se não existe perigo, tudo isso vai verificar de acordo com a lei, certo? É isso que diz, nós estamos verificando a resolução 05 de 2009. Parágrafo 1º, então, continuando essa resolução no artigo 5º, parágrafo 1º, é dever de quem? Do Estado, garantir a oferta da educação infantil pública, gratuita e de qualidade sem requisito de seleção. Significa, como é um direito, não se faz uma seleção para entrar, certo? Como é um direito, então, é dever do Estado ofertar essa escolaridade, esse nível de educação infantil. Então, não precisa fazer uma seleção para poder entrar, segundo a resolução 05 de 2009. Também fala o seguinte: é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Por que essa obrigatoriedade? Porque a educação infantil dos 4 e 5 anos, ela é obrigatória, certo? Como ela é obrigatória, o Estado tem o dever de oferecer, certo? Tem o dever e obrigação de todas as crianças de 4 e 5 anos estarem matriculadas. É isso que vem a resolução confirmar. Então, ela é obrigatória e tem que ter vaga para essas crianças. De 0 a 3 anos, não é obrigatório. Então, é dever do Estado apenas oferecer. Se vai todas as crianças estarem matriculadas de 0 a 3 anos, se não tiver vaga, o Estado vai responder por isso? Não. Não vai o Estado, o município, Não vai responder por isso. Por quê? Porque ela não é obrigatória. Agora, de 4 e 5 anos é obrigatória. Todas as crianças, por lei, que têm idade de 4 e 5 anos,
é obrigatório estarem na escola, na educação infantil, tá? Tem que entender esse processo para que a gente verifique a força que tem a lei. Quando a lei embasa esses aspectos, nós observamos que trabalha-se de uma outra forma. Então, como a educação é obrigatória, tem que ter vaga para todas as crianças de 4 a 5 anos. Antes não era obrigatória. Então, muitas vezes as pessoas não encontravam vagas para crianças de 4 a 5 anos nessas instituições, né? Nos CEIs, os CMEIs. Geralmente é CMEI por ser público, CEI é particular. Então, os CMEIs não tinham vaga para todos. Não era obrigatório. Quando a lei veio dizer que era obrigatório, então teve que ter vaga para todos. Certo? Quero que entenda esse processo. Agora, de 0 a 3 anos, não é obrigatório. Tem que só ter vagas disponíveis, mas não vai ser para todas as crianças, por não ser obrigatório. Inciso 3º. As crianças que completam 6 anos após o 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Nessa parte da resolução, no artigo 5º, no parágrafo 3º, traz uma dúvida, né? Mas 6 anos não é para estar no ensino fundamental? Mas o que diz esse documento, essa resolução, ela vai nos direcionar ao seguinte: criança de 6 anos, ela pode também continuar na educação infantil, por causa do desenvolvimento dela. Às vezes ela não é madura o suficiente para estudar o fundamental, certo? Então a resolução vem dizer esses aspectos. Esse atendimento para essa criança que tem 6 anos, que completa até depois de 31 de março, ela pode ficar na educação infantil, certo? Mas nós sabemos que o ensino fundamental é a opção dos pais aí, né? O ensino fundamental é dos 6 anos em diante, mas a resolução vem nos falar desses aspectos. Ó, verifique, ó. As crianças que completam 6 anos após o 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Por que devem ser matriculadas na educação infantil? Porque elas são crianças, estão em fase de desenvolvimento ainda. Então, significa que elas podem ficar ainda na educação infantil, tá? Parágrafo 4º. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. O que significa isso? Significa que a frequência, não preciso cursar, a criança não precisa cursar a educação infantil para ir para o ensino fundamental, certo? Mas apesar que agora a obrigatoriedade é dos 4 e 5 anos, é obrigatório, ela tem que estar matriculada e participar, mas não significa que ela precisa ter frequentado primeiro para depois ir para o fundamental. É que nem fases, né? Vou explicar de forma mais tranquila. Por exemplo, quando você vai para o ensino médio, você tem que ter cursado o fundamental, senão você não vai para o ensino médio. Então você chega no ensino médio assim, eu não cursei o fundamental, vou para o médio que eu tenho idade. Não. Você tem que cursar o fundamental. Aqui está dizendo o que é a resolução? Que para você cursar o ensino fundamental, não precisa você ter a frequência, ter participado da educação infantil. A criança, né? A criança não precisa ter participado da educação infantil. É obrigatório ela ter participado, mas de repente aconteceu alguma coisa que ela não participou, então ela não tem que voltar atrás. Por exemplo, com 6, 7 anos, ela vai matricular. Aconteceu muitas coisas lá, ela não foi matriculada, ficou doente, morou longe, sei lá, aconteceu um monte de coisa que ela não frequentou naquela idade, de 4 até 7 anos, por exemplo. Dá um exemplo, né? E daí ela vai se matricular. Daí a pessoa, não, você tem que primeiro cursar a educação infantil. Não, a resolução nos diz o seguinte: não precisa frequentar a educação infantil para ir para o fundamental. Certo? Diferente, como eu falei, do ensino médio. Para você ir para o ensino médio, você tem que ter cursado o fundamental. Para você ir para a universidade, você tem que ter cursado o ensino fundamental e o ensino médio, tá bom? É para que entenda esses aspectos da lei. Continuando no artigo 6º da Resolução 05 de 2009, diz o seguinte: as propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios: éticos, políticos e estéticos. Esses princípios embasam vários documentos. Esses princípios vêm nos respaldar. O que são princípios? Significa nós temos que trabalhar a proposta pedagógica da escola, o trabalho pedagógico dessa instituição tem que ser respaldados nesses princípios, certo?
princípios éticos, políticos e estéticos. O que significa princípios éticos? Significa da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Os princípios políticos significa dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática. E os princípios estéticos, sensibilidade, criatividade, ludicidade da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, a proposta pedagógica dessa instituição, a proposta pedagógica da educação infantil deve estar embasada nesses princípios. Então, verifique a responsabilidade de ter uma instituição da educação infantil. Então, não é simplesmente abrir um espaço para esse atendimento. Nós temos que embasar com princípios, porque nós estamos formando pessoas. E essa responsabilidade é muito grande. Agradeço a todos que estiveram até esse momento em nossa aula sobre o tema da educação infantil, entendendo a legislação. Se inscreva no meu canal clicando no inscreva-se e também clicando no sininho para que você tenha sempre as atualizações dos vídeos que são feitos com o tema educação, certo? O objetivo é esse, o objetivo é estudar, é trocar experiências, é conhecer sobre esse tema, certo? Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigada.